Quando se fala no hardcore de Nova York, logo vem à mente uma série de estereótipos. Música agressiva, violência, tatuagens e necessidade de autoafirmação podem ser alguns deles, e não estão totalmente errados. Mas para entender melhor a cena que mudou o hardcore e o metal para sempre, é preciso voltar um pouco no tempo e avaliar todo o contexto. Em primeiro lugar, o hardcore é uma derivação do punk, e o punk rock basicamente nasceu nas ruas do East Village no começo dos anos 70, com bandas tipo Velvet Underground, Television, Voidoids, Ramones e New York Dolls. New York Dolls que, por sinal, teve Malcolm McLaren como empresário por um breve período. O mesmo cara que, ao lado da estilista Vivienne Westwood, é considerado responsável pela criação dos Sex Pistols na Inglaterra. Se o punk tomou proporções estéticas e musicais mais agressivas na Europa, como no caso dos Sex Pistols, ele voltou para os Estados Unidos, influenciando toda uma geração de bandas de hardcore. E essas bandas levaram o estilo para um novo patamar de porradaria, ou seja, a cada ida e vinda ia ficando mais intenso. Em algumas das primeiras bandas daquilo que viria a ser conhecido como New York Hardcore, é possível perceber uma sonoridade transitória, com elementos do punk rock mais tradicional. Stimulators, que esteve na ativa entre 78 e 83, talvez possa ser chamado de proto-hardcore. Eles fizeram certo sucesso com o single Loud Fast Rules, tinham entre seus integrantes a guitarrista Denise Mercedes e o sobrinho dela, de apenas 11 anos, na bateria. O garoto se chamava Harley Flanagan e mais tarde viria a formar o Cro-Mags. Outra banda clássica foi o Heart Attack, que durou de 80 a 84. Era uma banda formada por moleques de 12 a 16 anos de idade. No começo eram bem influenciados pelo punk inglês, mas supostamente deram uma guinada no estilo depois de verem o Bad Brains ao vivo. O vocalista da banda, Jess Malin, veio a integrar o The Generation e se lançar em uma respeitável carreira solo. John Kraut teve seu show de estreia abrindo para o Clash em 81. O primeiro álbum, lançado no ano seguinte, teve a participação de um amigo da banda em algumas das faixas, Steve Jones, guitarrista do Sex Pistols. Ou seja, os caras estavam ligados no punk e tinham as influências corretas. Existem muitas outras bandas dessa primeira leva que merecem ser mencionadas. Reagan Youth, Urban Waste, The Mob, Cycle, Warzone, Murphy's Law, Cause for Alarm, Gilligan's Revenge, The Abused, Antidote. Em sua biografia, Harley Flanagan, do Cro-Mags, diz que bandas tipo Circle Jerks e Black Flag causavam um enorme impacto quando tocavam em Nova York. E isso teria impulsionado toda a cena local. Outro ponto muito importante foi quando Bad Brains, de Washington, começou a tocar na cidade e acabou se mudando para lá. Isso por volta de 79 e 80. Além das diferenças culturais e étnicas, o Bad Brains era mais técnico, mais rápido e mais energético do que tudo o que existia na época. E acabou sendo uma grande referência para as bandas de Nova York. Para o guitarrista Todd Youth, que tocou em várias bandas da cena, o Bad Brains era como se fossem os Beatles ou Led Zeppelin. Ele era tão fã que chegou a dizer que era uma banda que ele morreria por ela. Segundo Harley Flanagan, o pessoal de Nova York ficava um pouco intimidado com essas bandas no começo, principalmente os punk rockers da velha guarda. Em Nova York já tinha muita coisa legal na época, mas a cena, até então, era formada basicamente por garotas,
uma molecada muito nova e alguns remanescentes do punk. Quando as bandas da costa oeste e de Washington passaram a tocar com mais frequência por lá, o bagulho ficou hardcore oficialmente. Vale ressaltar que as ruas do East Village e do Lower East Side, hoje em dia tão gentrificadas, eram bem diferentes no começo dos anos 80. De acordo com Roger Miret, vocalista do Agnostic Front, a região parecia uma zona de guerra em um país de terceiro mundo. Era um cenário cheio de imóveis abandonados, prédios queimados, lixo, brigas de gangues, viciados e traficantes. O próprio Roger já passou um tempinho na cadeia por crimes relacionados ao tráfico de drogas. O clipe de Anthem, que passava direto no Fúria Metal da MTV, foi gravado ao vivo há apenas 2 dias antes dele ir para o Chilindró. Foi nesse ambiente caótico que vários jovens problemáticos e oriundos de famílias disfuncionais passaram a ter algo em comum e a desenvolver uma identidade própria. Com a herança direta do punk rock e a influência das novas bandas da costa oeste e de Washington, o hardcore era a válvula de escape perfeita. E com o tempo, o estilo de Nova York deu origem a novos segmentos e influenciou muita gente. É inegável a influência do hardcore no thrash. Ao se aproximar do heavy metal e descambar para o crossover, o gênero produziu diversas pérolas. Especialmente no ano de 86, foram lançados alguns discos emblemáticos. O álbum Cause for Alarm, do Agnostic Front, foi um deles. Tinha uma pegada mais metal e foi um divisor de águas. O disco teve a participação marcante de integrantes do Carnivore, Louie Beato na bateria e Peter Steele, que escreveu algumas letras e influenciou no direcionamento de forma geral. Com Life of Dreams, o Crumbsuckers conseguiu unir com maestria riffs de metal e de punk, com solos de guitarra e ao mesmo tempo uma pegada de hardcore. Alguns integrantes do Crumbsuckers viriam a formar o Propane, outra banda bem-sucedida. Age of Quarrel, o primeiro álbum cheio do Cro-Mags, foi outro clássico. Além de ser conhecida pelas tretas entre os seus integrantes, a banda conseguiu elevar o caminho trilhado pelo Bad Brains para patamares inéditos de agressividade. Várias cenas dentro da cena foram surgindo com o tempo. Algumas bandas assumiram uma postura straight edge, outras flertavam com o rap e algumas até mesmo com a espiritualidade do Hare Krishna. No movimento Youth Crew, por exemplo, a música continuava energética, mas a postura agressiva dava lugar para letras positivas e um estilo de vida mais saudável. O Gorilla Biscuits talvez seja a mais influente dessas bandas. E seus 2 discos lançados no final dos anos 80 são reverenciados até hoje. Atualmente, algumas iniciativas colaboram para manter acesa a chama do hardcore em Nova York. Uma delas é o tradicional festival Black and Blue Ball, que acontece todo ano na cidade. O evento é famoso por reunir bandas das antigas, nomes mais recentes e também reuniões e apresentações exclusivas. Para a edição de 2020, estavam previstos shows de Sick of It All, Burn, Madball, Sub-Zero, Combust, dentre outros. Outra iniciativa foda é a Back to the New York Hardcore Roots, uma série de shows gratuitos naquele que é considerado um dos locais de nascimento do hardcore nova-iorquino, o antigo A7, bem ao lado do Tompkins Square Park. Os shows acontecem à tarde, em um local minúsculo, no melhor estilo das matinês clássicas. Já passaram por lá Antidote, Urban Waste, Outburst e uma reunião do High and the Mighty, por exemplo. Mas como que vale mesmo é a palavra de quem viveu isso tudo, recomendamos alguns livros bem legais.
New York Hardcore, 1980 a 1990, de Tony Redman. Hardcore, Life of My Own, biografia de Harley Flanagan. My Riot, Agnostic Front, Grit, Guts and Glory, biografia de Roger Miret. Se você gostou dessa história, não se esqueça de assinar o canal e curtir o vídeo. E para que você receba novas atualizações, clique no sininho.